Glória a Deus. Boa noite, igreja viva. Paz seja convosco. Aleluia, louvado seja Deus. Você está pronto para aprender mais de Deus? Você está pronto para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra? Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, ao lugar que Ele escolheu para nos abençoar. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Quem encontrou aí vai glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 53. Aliás, versículo 3. Isso, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Glória ao Senhor. Vamos orar no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, bom é estarmos na Tua casa, bom é podermos, ó Deus, adorar o Teu santo nome, bom é podermos ouvir a Tua voz. Espírito de vida, sopre a Tua vida sobre nós nesta hora, porque a Tua palavra é vida para nós, nos vivifica, nos aviva, nos restaura. Que a Tua palavra, meu Deus, ache uma terra boa em nossos corações para frutificar, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode sentar-se, fique à vontade na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. Nós vamos falar hoje de um princípio de crescimento e maturidade espiritual, na qual muitas pessoas até nem se dão conta de que é um princípio de crescimento e maturidade espiritual. Vamos falar hoje de generosidade contente, ou seja, a alegria de contribuir. Nosso Pai Celestial nos deu o melhor, Jesus. É interessante porque muitas vezes as pessoas falam assim, né? O melhor de Deus está por vir, né? Mas quando nós entendemos que o melhor de Deus é Jesus, o melhor de Deus já veio. Nós temos provisão celestial sobre nós todos os dias. Nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nós acabamos de ler essa verdade nas Sagradas Escrituras, Efésios capítulo 1, versículo 3. E é exatamente por isso que somos chamados a ser generosos e ter o coração alegre quando contribuímos, assim como Jesus. Nós podemos descansar nessa certeza: Deus deu o melhor para mim e para você. Nós, quando reconhecemos a provisão e a generosidade de Deus, nós somos movidos a retribuir com gratidão, com alegria. Se somos filhos de Deus, vamos entender que todo filho, ele se parece com o seu pai. E se temos um pai que gosta de dar, como seus filhos também precisamos
nos alegrar em dar. Imagine uma igreja onde cada pessoa se sente honrada em dar e se alegra em poder compartilhar o que tem com a família de Deus no reino de Deus. Precisamos parar em todos os cultos por alguns minutos para celebrar a alegria de poder contribuir, agradecer às pessoas por suas contribuições. Precisamos ouvir testemunhos de vidas que foram transformadas por causa da sua generosidade para com a obra de Deus. Precisamos praticar os ensinamentos bíblicos que nos chamam a dar para a obra de Jesus aqui nessa terra. Esses momentos de contribuição na obra de Deus vão nos equipar e inspirar os membros do corpo de Cristo a dar cada vez mais para o reino de Deus, porque quando abrimos a mão para contribuir para a obra de Deus, sinaliza que estamos crescendo espiritualmente, que estamos crescendo no nosso relacionamento com Deus. Quando olhamos de perto para o coração de Jesus, quanto mais íntimos somos no nosso relacionamento com Deus, nós passamos a crescer em nosso compromisso de contribuir com a obra de Deus, e fazemos isso não com tristeza, mas com compromisso, com amor, com alegria, com paixão, porque coisas incríveis acontecem em nossas vidas quando abrimos a nossa mão para contribuir no reino de Deus, na igreja e no mundo ao nosso redor. Que nossa oração possa ser a cada dia que o Espírito de Deus cresça dentro de nós, o nosso amor para com a obra de Deus, para que através de nossa generosidade nós possamos ser usados por Deus para dar com paixão e com alegria. Jesus, Ele entregou tudo o que tinha e tudo o que Ele é, por amor a mim e por amor a você. Uma generosidade divina, extraordinariamente inexplicável. Ele deixou a sua glória e veio para a terra, tomou nossos pecados, morreu no meu lugar e no seu lugar. Agora que fomos feitos discípulos de Jesus, Ele nos chama a seguir o seu exemplo, ao doarmos para a sua obra com um coração generoso, com um coração alegre, para que o mundo que nos cerca possa ver que somos filhos à imagem do Pai, não filhos mesquinhos, de mão fechada, mas filhos que contribuem alegremente para a obra de Deus e para o reino de Deus. Muitas pessoas às vezes ficam observando sobre qual é a vantagem de ser mão aberta para a obra de Deus ou para o reino de Deus. Eu quero falar aqui nessa noite com vocês sobre 7 benefícios bíblicos de contribuir com o reino de Deus. Esse estudo bíblico já está no nosso site, já está no nosso aplicativo. Você pode abrir o nosso site www.iequenserrinha2.com.br. Lá também vai ter um link para você baixar o nosso aplicativo, tanto para Android ou para iOS, tanto lá na Play Store como na Apple Store. Você pode inclusive procurar direto na loja de aplicativos o nosso aplicativo IEQ Serrinha 2, e você vai poder conferir todos os textos bíblicos dessa palavra tão extraordinária e tão abençoada, que nos ensina sobre os 7 benefícios bíblicos de doar. Irmãos, quando nós falamos a respeito de doar para a obra de Deus, sempre quando estamos passando por um momento de crise, muitas vezes a crise ela causa uma queda drástica na nossa economia pessoal. Quando estamos passando por um momento de crise econômica,
muitas vezes a nossa renda pessoal acaba caindo. E aí vem uma grande pergunta: é realmente sábio ou exigido de nós contribuirmos para a obra de Deus, mesmo em momentos de dificuldade financeira? Certamente Deus sabe quando não temos muito dinheiro, e Ele quer que sejamos sábios com aquilo que temos. É isso que muita gente entende, é isso que muita gente pode compreender. Além disso, se Deus é dono de tudo, por que Ele precisa do nosso dinheiro? A resposta é que Deus não precisa do nosso dinheiro, e sim, de fato, Deus deseja que possamos administrar bem os nossos recursos. Não damos nada por causa da necessidade de Deus, mas porque temos um coração grato por tudo aquilo que Ele já deu em nosso favor. Enquanto esteve nessa terra, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o inferno. Dá para acreditar nisso, irmãos? Isso nos chama a atenção. Isso é uma questão muito importante para Jesus, mas não porque Ele se importe ou precise de nosso dinheiro. Jesus falou muito sobre o dinheiro, porque Ele sabe o quanto o dinheiro tende a ser importante para nós. Jesus disse que o maior mandamento era amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente, como diz lá em Mateus 22:37. E isso significa também amar a Deus com o nosso dinheiro, especialmente se Ele, o dinheiro, ocupar uma grande parte dos nossos corações. Na Bíblia podemos encontrar muitos ensinamentos sobre contribuir sacrificialmente, não apenas contribuir com o nosso tempo, com nossas habilidades, mas também com o nosso dinheiro. E no meio das crises, em todos os lugares, seja crise no casamento, seja crise financeira, seja crise na saúde, seja crise em qualquer área de nossa vida, este pode ser o melhor momento de todos para considerar contribuir mais com a obra de Deus. E por que o momento da crise é o melhor momento para abrirmos a mão e semearmos na obra de Deus? Porque é exatamente na hora da crise que nossa fé está sendo provada. É exatamente na hora da crise que nossa fidelidade vai ser testada, se nós verdadeiramente continuaremos fiéis ou não. Porque é fácil dizer que somos fiéis a Deus quando tudo vai bem, difícil é dizer que continuaremos fiéis a Deus quando tudo vai mal, quando tudo está indo por água abaixo. De todas as razões que as Escrituras nos dão para nos separarmos daquilo que está mais próximo de nosso coração, aqui vamos então meditar em 7 princípios bíblicos de contribuir. Primeiro lugar, qual é o benefício bíblico de doar para a obra de Deus? É que contribuir com a obra de Deus é a prova de nossa obediência. Olha que coisa extraordinária. Martinho Lutero, grande homem usado por Deus, ele dizia o seguinte: todo cristão precisa de 2 tipos de conversões. O cristão precisa se converter na sua alma, e o cristão precisa se converter no seu bolso. Qualquer um pode dizer: eu creio em Deus, ou até mesmo dizer: ah, mas eu sou discípulo de Jesus. Mas quando contribuímos conforme a Bíblia nos orienta, isto é, contribuir na obra de Deus de forma sacrificial, contribuir até doer, então o nosso coração está envolvido e comprometido
e assim nós estaremos provando ser um discípulo obediente de Jesus. Lá no Antigo Testamento, Deus disse para o povo de Israel doar a 10ª de tudo que tinham para o Senhor, para o sustento do sacerdócio e do templo. O interessante é que na Nova Aliança, no Novo Testamento, Jesus nos orienta a darmos generosamente na proporção de como gostaríamos de ser abençoados. Então a pergunta nessa noite para nossas vidas não é o quanto que você vai dar, a pergunta é o quanto que você quer ser abençoado. Onde é que está isso, pastor? Em Lucas capítulo 6, versículo 38, está escrito dizendo: dai e lhe será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque a medida que você usar para dar, essa será a medida usada para te abençoar. Você está entendendo por que tem pessoas na igreja que prosperam, que a vida dele vai para frente, que ele conquista, e você está entendendo por que tem pessoas que a vida dele nunca vai para frente? Porque a medida que nós usamos para dar é a medida que é usada para nos abençoar. Irmãos, quando eu falei aqui para vocês que Deus me deu a graça de estar fazendo esse curso bíblico lá na Terra Santa, é prova exatamente disso. Qual é a medida que você quer ser abençoado? Nós precisamos entender que lá em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus confirma a prática de nós darmos o dízimo. Ele também quer que demos uma resposta de gratidão àquilo que nós recebemos. É impossível ser abençoado por Deus e não responder a essa bênção com o coração grato. É por isso que nós costumamos trazer uma oferta de Santa Ceia, para agradecer aquilo que recebemos de Deus. É por isso que nós trazemos a oferta de missões, porque a obra missionária nos alcançou, Deus usou alguém para pregar o Evangelho para nós. É por isso que nós fazemos o propósito do projeto de vida, do jejum da vitória, como gratidão dos milagres, das maravilhas de Deus nas nossas vidas. Quando recebemos a salvação, por acaso não recebemos tudo da parte de Deus? Não foi isso que nós lemos em Efésios 1:3, que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos através de Cristo Jesus? Nesse sentido, Jesus não nos ensinou apenas dar o dízimo, mas nos ensinou a ir além, de certa forma, dar tudo de nós e em nós. O dízimo não é o mínimo que nós temos que dar, mas é o ponto de partida. Aliás, na verdade, muitas pessoas acham que dar o dízimo é o máximo que Deus está pedindo, e na realidade o dízimo é o ponto de partida para que nós venhamos dar para a obra de Deus. Em segundo lugar, contribuir para a obra de Deus define as nossas prioridades. Olhe onde é que você gasta o seu dinheiro e verá onde está a prioridade do seu coração. Investimos não apenas nosso tempo, nossos talentos, mas também nosso dinheiro naquilo que é mais importante para nós. No livro de Ageu, no capítulo 1, nós vamos ver Deus repreendendo o povo quando esquecia de contribuir para a sua obra e tinha sua prioridade apenas nas suas próprias casas. Muitas vezes as pessoas têm prioridade na sua casa, nos seus móveis, nos seus filhos, nas suas muitas atividades, nas suas joias, nas suas roupas, nos seus sapatos, em brinquedos e em tantas outras coisas, e muitas vezes se esquecem de priorizar a obra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos para juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, onde os ladrões não arrombam para roubar, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 6, verso 20 e 21. Então,
Onde está a sua prioridade? Jesus está nos orientando claramente que nossa prioridade deve ser investir naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. A palavra de Deus também nos diz para ter uma mente celestial, colocando nossas mentes naquilo que vem do alto, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Se nossas prioridades não estão naquilo que é eterno, então nossos olhos estarão voltados somente para aquilo que é passageiro e não na nossa vida futura, porque é para lá que o nosso dinheiro deve ser direcionado em benefício do reino de Deus. Portanto, quando damos a Deus e investimos no seu reino, é aí que estará a prioridade do nosso coração. É aí que provamos aonde está a nossa prioridade e que amamos a Ele acima de tudo. Em terceiro lugar, quando contribuímos para a obra de Deus, isso aumenta a nossa fé. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Por que doar na obra de Deus é um princípio de crescimento e maturidade espiritual? Porque quem não contribui na obra de Deus não amadureceu a sua fé. Ele ainda tem a mentalidade de que vai faltar, de que vai passar necessidade, de que está dando dinheiro dele para pastor, né? De que ele não precisa que Deus seja o Senhor da vida financeira dele. Irmãos, dar dízimo e oferta não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas tem a ver com o quanto é o tamanho da sua fé. Olha que coisa extraordinária. O quanto você confia em Deus, que se você doar obedientemente, Ele proverá tudo aquilo que você precisa. Você pode viver até com um pequeno salário a maior parte de sua vida, e descobrirá ao longo dos anos que tudo que temos e o que somos, quando somos obedientes para contribuir fielmente na obra de Deus, desde o início, você vai perceber que Deus é fiel para nada nos deixar faltar. Tem muitas pessoas que falam isso: ah, mas eu ganho tão pouco, é por isso que eu não dou. Vai continuar ganhando pouco. Jesus nos ensina na sua palavra que devemos ser fiel no pouco para receber o muito. Como é que a pessoa quer receber o muito de Deus se ela não consegue ser fiel no pouco? Irmãos, eu me lembro lá atrás, há mais de 10 anos, 15 anos, 18 anos atrás, quando eu ia fazer a obra missionária, ia de ônibus, ia de bicicleta, passava dias e dias viajando. Hoje Deus me deu a graça de ir de carro, de ir de avião, e até para o outro lado do mundo, como Deus está fazendo comigo agora. Isso é o que? Ser fiel a Deus no pouco, para depois Deus honrar e glorificar o nome dele em nossas vidas. Sabe, irmãos, é quando não contribuímos que acaba faltando. Doar é claramente uma questão de confiança. Quanto mais você der, mais você aprenderá a confiar em Deus, de que você terá o suficiente, e mais do que isso, para tudo o que você precisar. E quanto mais você confiar em Deus, mais Ele te dará. Deus leva isso tão a sério, a questão de confiança, que a questão do dinheiro é a única área que Deus nos diz para testá-lo. Olha que coisa séria, irmãos, né? Em todas as outras áreas da nossa vida, a Bíblia nos diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus, como diz lá em Deuteronômio 6,18. Mas, e como diz também lá em Lucas 4,12, mas no entanto, na área do dinheiro, é a única área que Deus disse que nós devemos fazer prova dele. Como está escrito lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vocês
uma bênção que vocês não vão ter nem onde guardar. Olha que coisa extraordinária. Você entendeu por que tem gente que tem a vida amaldiçoada? Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Irmãos, eu já passei em frente a lugares que tem nome de igreja, mas que não são igreja, mas tem nome de igreja, que tem uma placa bem grande na frente dizendo assim: aqui dízimo não é obrigatório e devorador não é demônio. Irmãos, ninguém jamais vai vencer a Deus no dar. Pode distorcer a Bíblia o quanto for, pode querer enganar as pessoas o quanto for, mas o nosso Deus é um Deus que dá, e quem é filho de Deus também vai dar. Agora, quem não é filho de Deus não vai querer dar. Quem não dá é filho do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é egoísta, o diabo é avarento. Ele é tão egoísta, irmão, que ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar eu e você junto. Então essas igrejas que colocam essas placas aí na frente, pode inventar o que for dentro da Bíblia, mas diante de Deus não muda o princípio. O mundo espiritual funciona em cima de legalidade, e nós ficaremos na posição legal de Deus nos abençoar financeiramente quando nós abrimos a mão para dar. A Bíblia diz: por isso com maldição sois amaldiçoados, lá em Malaquias 3,8. Sabe por quê? Porque quem não dá para a obra de Deus vive uma vida amaldiçoada. Quarto lugar, quando contribuímos na obra de Deus, estamos reconhecendo que Deus é o dono de tudo. Olha que coisa, irmãos. Se estamos verdadeiramente rendidos a Deus, então por que não entendemos que tudo que temos é dele? Afinal, o que é que temos que não nos foi dado? É Ele quem nos dá vida, é Ele que dá o ar que respiramos, é Ele que nos dá saúde, força, sabedoria para trabalhar, é Ele que abre as portas da nossa vida financeira, tudo vem dele. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus é o dono de tudo, e o que temos, e nós somos apenas os mordomos de tudo isso. Nós somos apenas, irmãos, os administradores. Nada é nosso. Sabe por quê? Porque não trouxemos nada para esse mundo, e não vamos levar nada desse mundo. Tem gente que é egoísta, amante das riquezas desse mundo, e quando morre, fica tudo aí para os outros brigar, né? Quem é que vai ficar com a herança? Não temos nada, nem a vida é nossa. Jesus disse que Ele é autor da vida, na hora que Ele quiser tirar a nossa vida, Ele tira. Jesus disse: quem de vocês, com a preocupação de vocês, pode acrescentar um dia sequer, um segundo sequer da sua vida? Por mais dinheiro que a pessoa tenha para pagar médico, cirurgia, para ir para os melhores hospitais, a pessoa não consegue acrescentar nem um segundo da sua vida. Quando chegou a hora, acabou. Não é o dinheiro que vai resolver. Não temos nada nosso, tudo é de Deus. É aí que entra a nossa fidelidade para com a obra de Deus. Dar a Ele os primeiros 10%, ou seja, o nosso dízimo, é apenas devolver ao Senhor aquilo que Ele já nos deu. É agradecer ao Senhor pelos outros 90% que Ele nos deixa para nos manter. Olha que Deus bom, que Deus generoso. A maior parte fica para nós. Ele poderia pedir, né, os 90%, mas não, Ele pede a partir dos 10%, porque a maior parte fica para nós. Ter a mentalidade de que somos apenas administradores daquilo que é de Deus, muda a nossa atitude, muda realmente a nossa mentalidade. Ou Deus é o Senhor de todas as áreas da nossa vida, ou Ele não é o Senhor de nada.
Dar o dízimo é literalmente dar a 10ª parte da nossa renda. Embora alguns acreditem que é coisa do Antigo Testamento, Jesus nos ensinou no Novo Testamento a doar muito mais. O dízimo é apenas uma orientação de onde devemos começar a dar. O dízimo não é o máximo que temos que dar, mas o mínimo que Deus nos pede. Hoje, por que não posso dar a Deus o meu dízimo e minhas ofertas, se eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus e entendo que Jesus me ensinou a dar o melhor para o reino de Deus? Em quinto lugar, dar traz a nós a verdadeira alegria. Sabe, conta uma história, talvez você tenha ouvido falar essa história, de que duas crianças, diz a história lá, João e Maria, eles entraram na floresta e foram marcando o caminho com um pedaço de pão, para não se perder. Queriam achar o caminho de volta para casa. Claro que essa história não acabou bem, mas o que eu quero dizer é que quando você contribui, você vai deixando pistas para a alegria do Senhor encontrar a sua casa, para que a bênção de Deus encontre a sua casa. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um de vocês dê conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Olha que coisa extraordinária. O contexto bíblico nos diz que nós devemos dar saltando de alegria, não relutante, não inclinado a não fazer isso, mas dar de livre e espontânea vontade. Em outras palavras, doe de forma preparada e antecipada. Se prepare para honrar ao Senhor com as suas finanças, para que assim Deus multiplique os propósitos dele na sua vida. Quando nós doamos alegremente para o Senhor, isso produz em nós uma alegria extraordinária, porque o reino de Deus é alegria. Esse é outro benefício bíblico de contribuir na obra de Deus. Mesmo que pensamos que não temos o suficiente para dar, o Espírito Santo gera em nós a verdadeira alegria em saber que estamos sendo provedores da obra de Deus e do reino de Deus. Em sexto lugar, quando contribuímos na obra de Deus, somos abençoados abundantemente. Olha que coisa extraordinária. Você percebe que quanto mais você dá, mais Deus vai te dar, e vai te dar ainda mais para quê? Para que você possa dar ainda mais. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que no meio da crise financeira que Israel estava passando, Salomão sacrificou 1000 bois. Algum tempo depois, Salomão sacrificou 22.000 bois. E algum tempo depois, perdeu-se a conta dos bois que Salomão sacrificou. Ou seja, você dá, Deus te abençoa para você dar ainda mais. E aí você dar ainda mais, Deus te abençoa ainda mais, para que você possa dar ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais. Está escrito 2 Coríntios capítulo 9. Leia o capítulo 9, para que você possa compreender ainda mais. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Não damos, porque assim receberemos. Damos por gratidão, por aquilo que Deus já nos deu, e para que Deus nos dê uma abundante colheita, para que possamos dar ainda mais. Essa é a essência de dar no Novo Testamento. Jesus disse: dai e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida que nós usarmos, assim também
será usada para nos medir. 2 Coríntios 9,6 diz: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura também colherá. O versículo 8 acrescenta dizendo: Deus é poderoso para te abençoar abundantemente, para que em todas as coisas, em todos os momentos, vocês terão tudo além do mais do que vocês precisam. Olha o que diz o ensinamento da palavra de Deus. Deus é poderoso para te abençoar além daquilo que você precisa, para que em todos os momentos você tenha muito além daquilo que você necessita. Por isso que nós falamos lá que também doar é uma atitude de fé. Ou você crê que Deus vai te dar ainda mais do que você precisa, ou você não crê. A primeira estratégia do diabo é colocar na cabeça da pessoa: não, mas se eu der vai faltar. E aí a pessoa nunca vai para frente, porque ela não crê, porque é dando que se recebe. Deus é poderoso para nos abençoar abundantemente. O que é abençoar abundantemente? É abençoar além daquilo que você imagina, é abençoar além daquilo que você precisa. Essa é uma promessa de abundância para aqueles que dão abundantemente. Não é para aquele que dá com mesquinharia, é para aquele que dá com abundância. E em sétimo e último lugar, contribuir com a obra de Deus prova que temos compaixão, nos deixa mais envolvidos e comprometidos com a obra de Deus. É através dos nossos dízimos e ofertas que podemos chegar a lugares onde não estamos presencialmente, mas que outros poderão chegar como missionários, onde outros já estão. Como por exemplo, nesse exato momento que eu estou pregando isso para você, você está aqui. Você não está lá em Guaraciaba do Norte, mas tem uma equipe lá trabalhando para depois de amanhã, no próximo domingo, inaugurar mais uma igreja. Então você não está lá, mas através da sua oração, através da sua oferta, você está chegando lá. Talvez você não vai chegar em vários países do mundo, mas através da nossa fidelidade para com Deus, nós podemos abençoar quem está lá. Nós podemos alcançar vidas. Sim, nós podemos alcançar vidas, abrindo novas igrejas, abençoando projetos. Quando nós abrimos a nossa mão para contribuir para com a obra de Deus, você não tem ideia o quão valioso é a sua oferta e o seu dízimo, a sua oferta de missões. Você entendeu por que o diabo até usa pessoas com nome de pastor para botar na cabeça das pessoas que você não precisa dar o dízimo, que você não precisa ofertar, que você não precisa congregar? Porque a meta do diabo é que o evangelho não chegue aonde não chegou. A meta do diabo é fazer com que a gente não abra novas igrejas, com que a gente não envie novos missionários. Por isso que ele usa pessoas com nome de pregador, com nome de pastor, lugares com nome de igreja, para botar na cabeça das pessoas, para elas continuarem de mão fechada. Porque se as pessoas não dão na obra de Deus, como é que nós vamos abrir novas igrejas? Como é que vamos enviar novos missionários? Por isso que contribuir na obra de Deus é um indício, é um princípio de crescimento e maturidade espiritual. Quem é menino na fé, quem não amadureceu, quem não cresceu, quem não está edificado na rocha, vai acreditar na mentira de Satanás, que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. Não vai ser fiel no dízimo, não vai ser fiel na oferta, não vai ter um coração grato para com Deus, não vai crer nas promessas de Deus, que Deus abençoa aquele que dá com alegria, que Deus ama aquele que dá com alegria. Esse é quem não amadureceu na fé. Irmãos, sabe por que hoje, para a glória de Deus, eu tenho
coragem de pregar para você sobre a oferta de sacrifício? Porque eu vivo isso. Eu abençoo a vida de missionários. Pergunte para os missionários que já pregaram aqui nessa igreja. A gente leva eles para comer em restaurantes abençoados. A pastora Jonas saiu daqui encantada. Levamos ele para comer em restaurantes abençoados. Por quê? Para abençoar a mulher de Deus, para abençoar o homem de Deus. Vocês abençoaram aqui o Jeová Nissi. Todo ano que a equipe do Jeová Nissi vem para essa igreja, sai daqui abençoado, encantado. E eu tenho certeza que todos vocês que têm sido fiel na obra de Deus não tem lhes faltado nada, porque a palavra de Deus se cumpre na vida daquele que obedece. A palavra de Deus se cumpre na vida daquele que crê. Sabe, irmãos, nós precisamos continuar prosseguindo para o alvo, confiando no Senhor Jesus Cristo, confiando naquilo que Ele já nos deu. Nós precisamos dar ativamente, nós precisamos realmente fazer isso com alegria, para que nós possamos experimentar muito mais da alegria de Deus em nos abençoar, porque aquele que guarda para si e não contribui com a obra de Deus, jamais terá a alegria de Deus abençoando a vida dele. Veja, por exemplo, um testemunho maravilhoso de uma irmã chamada Kátia. Ela estava morando na rua, mal sobrevivia. Ela era aberta a ideias religiosas, mas ainda não cria em Jesus. E um dia essa irmã entrou numa igreja. Ela estava ferida, ela estava muito magoada, e seria fácil para as pessoas rejeitá-la. Ela não sabia como se comportar dentro de uma igreja. O seu linguajar era tão sujo quanto o seu próprio corpo. Felizmente, as pessoas dessa igreja receberam ela com amor generoso, deram a ela amizade, acolheram ela com ações de bondade. E num domingo pela manhã, quando o pastor estava pregando a respeito da salvação em Jesus, Kátia abriu seu coração e decidiu entregar a sua vida a Jesus. A vida dela começou a ser transformada. Ela conseguiu um emprego, ela alugou uma pequena casa para conseguir sair das ruas. Então, como ela estava tão agradecida por aquilo que ela estava recebendo de Deus, ela passou a cooperar na obra de Deus com seu dízimo e suas ofertas. Então, quando começou o inverno, a época das chuvas, Kátia começou a se juntar com alguns irmãos de sua igreja e começou a comprar algumas lonas simples para fazer tendas, e assim começar um projeto social na igreja para abrigar aqueles que ainda moravam nas ruas e não tinham onde se abrigar contra a chuva. Kátia encontrou a alegria de ser uma missionária, fazendo ações de bondade, estendendo a mão aos necessitados, sendo resposta na obra de Deus e no reino de Deus, como gratidão de todas as bênçãos que Deus tinha dado a ela. Irmãos, com esse testemunho, eu quero aqui incentivar você a fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, como você tem experimentado a generosidade de Jesus na sua vida? Será que você tem recebido as bênçãos de Deus na sua vida? Comece a lembrar agora, quando você achou que não tinha saída, quando você achou que não tinha nada, e de repente Deus abriu a porta e providenciou todas as coisas para você. A Bíblia nos ensina claramente que devemos ser generosos. Quando Deus promete uma bênção em resposta à nossa contribuição, isso significa muito mais do que o nosso dinheiro, mas o nosso tempo, os nossos talentos. Quando você vai na casa de alguém fazer a trilha de alcance com essa pessoa, quando você vai na casa de alguém para fazer os atos de bondade do projeto Ame o Seu Vizinho, você está contribuindo para a obra de Deus. Quais são algumas
das diferentes bênçãos que uma pessoa pode receber através de você, quando você decide contribuir no reino de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Quais são as diferentes bênçãos que uma pessoa pode receber quando você decide contribuir com o reino de Deus? Porque a vida de um cristão generoso chama a atenção das pessoas. Por que será que a vida de um cristão que gosta de dar chama mais atenção espiritualmente das pessoas do que daqueles cristãos que são mão fechada? Já parou para pensar nisso? Um crente que gosta de dar, ele consegue impactar espiritualmente as pessoas muito mais do que aqueles crentes que são pão duro, mão de vaca, suvina, muquirana, avarento, né? É verdade. Sabe por quê? Porque quando damos, as pessoas veem o caráter de Deus em nós, porque nosso Deus é um Deus que dá. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu único filho. Deus deu o melhor dele para nós. Será que nós estamos dispostos a dar o nosso melhor para Deus? Hoje nós vamos orar e agradecer a Deus por sua generosidade em nossas vidas. Olha aí, você está vestido, você está calçado. Quando terminar o culto, você vai ter um lugar para você dormir, para você descansar. Você comeu, você bebeu água, você tomou banho. Quantas maravilhas temos recebido de Deus. Precisamos agradecer. Ore para que o seu coração seja um coração disposto a dar ainda mais, independente das situações à sua volta, para que quanto mais você der, mais as pessoas vejam Jesus através de você. Lembra-se disso? Lá em Mateus 25, Jesus está dizendo: tudo que você fizer a um desses pequeninos, a mim você fez. Que nós possamos dar como Jesus deu, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Amém?